Aviso: antes de assistirem o vídeo, é necessário que vocês tenham assistido esses vídeos. Se inscrevam no canal da Mika Killer. Link na descrição e no comentário fixado. Se inscrevam no canal da Laura K. Rocha. Link na descrição e no comentário fixado. Se inscrevam no canal Jureg Reserva. Link na descrição e no comentário fixado. Feliz aniversário, Sunflower. Se inscrevam no canal dela. Link na descrição e no comentário fixado. Um salve para ela. Também se inscrevam no canal do Vitor Análises. Link na descrição e no comentário fixado. Um salve para ele. Se inscrevam no canal do Cartman TV. Um salve para ele. Link na descrição e no comentário fixado. Um salve para o canal do Almanac de hoje. Se inscrevam no canal dele. Link na descrição e no comentário fixado. Se inscrevam no canal do Luiz Henrique LH. Link na descrição e no comentário fixado. Um salve para ele. Um salve para Emanuel Henrique. Evite essa diarreia, Shrek Lixeiro, 2007. Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é Juregodville o Ogro Verde e hoje eu voltei com o quadro Evite essa diarreia para falar sobre Shrek Lixeiro, 2007. Todos nós sabemos que esse filme é ruim e sem graça, mas ninguém sabe que esse filme é tão ruim e nada divertido, exceto os Chafrilas Productions, Jax Films e Almanac de hoje. Mas eu sinto que o Almanac de hoje esqueceu de muita coisa. Esse filme é ruim em todos os sentidos possíveis. Então hoje eu falarei o porquê que Shrek Lixeiro, 2007, é uma porcaria com 12 motivos para você não assistir essa lixo de filme. Vamos lá. Sinopse: o rei Harold, John Cleese, pai de Fiona, Cameron Diaz, morre repentinamente. Com isto Shrek, Mickey Mears, precisa ser coroado rei, algo que ele jamais pensou em ser. Juntamente com o burro, Eddie Murphy, e o gato de botas, Antônio Banderas, ele precisa encontrar alguém que possa substituí-lo no cargo de soberano do reino de tão distante. O principal candidato é Arthur, Justin Timberlake, um jovem desprezado por todos em sua escola, que é primo de Fiona. Enquanto isso, Shrek enfrenta o medo de se tornar pai, enquanto o encantado planeja dominar o reino de tão distante. Porque é horrível e você não deve assistir. Motivo 01 Shrek Lixeiro, 2007, é um exemplo de como não fazer uma continuação. Como eu disse naquele vídeo do Jureg Class na aula de como sim fazer uma sequência, eu falei que Shrek 2 é uma aula de como sim fazer uma sequência perfeita, e vamos ver de Shrek 3 cumpre com pelo menos um desses critérios. 1. Continuar a história do filme anterior e expandir o universo. Shrek 2, 2004, expande o universo da franquia de uma maneira promissora, introduzindo lugares como o reino de tão distante, personagens novos como o gato de botas e continuando a história de amor de Shrek e Fiona apresentada em Shrek, 2001.
Enquanto, Shrek Lixeiro, 2007, bem, Fiona tem um primo e existe escola. Só isso. E como vocês viram, Shrek Lixeiro, 2007, esqueceu que Shrek, 2001, e Shrek 2, 2004, eram filmes de comédia romântica de ação e aventura sobre dois ogros. Então, Shrek Lixeiro, 2007, decidiu ser uma história focada em um adolescente rebelde, provavelmente para agradar os adolescentes de 2007, para se tornar o novo rei de tão distante. Ou seja, uma prova de que Shrek Lixeiro, 2007, é terrível. 2. Trazer um impacto no universo da franquia Shrek 2, 2004, também conhecido como a melhor sequência de todos os tempos, trouxe um impacto enorme no universo da franquia a ponto de que o reino de tão distante se tornou o cenário central de Shrek Lixeiro, 2007, e Shrek 3, para sempre. O capítulo final, 2010. Além de Shrek 2, 2004, ter músicas bem colocadas e personagens bem descritos. Quando eu me lembro de Shrek 2, 2004, logo vem na minha cabeça o Gato de Botas, Doris a Irmã Feia, músicas como Accidentally in Love e Need Aero, entre outras coisas. Enquanto Shrek Lixeiro, 2007, bem, Shrek Lixeiro, 2007, não traz nenhum impacto no universo da franquia. Se sente mais como um especial de TV. Como eu disse, Shrek Lixeiro, 2007, introduz novos personagens como Arthur e Merlin, mas em Shrek para sempre. O capítulo final, 2010, esses dois personagens não parecem mais existir e nem são mencionados. Ou seja, Shrek Lixeiro, 2007, não é nada importante no canon. Sei que tem os filhos do Shrek e a morte do Rei Harold, mas a aparição dos filhos do Shrek em Shrek para sempre. O capítulo final, 2010, pode ser explicada sem você ter visto Shrek Lixeiro, 2007. É só você pensar que há um time skip entre Shrek 2, 2004, e Shrek para sempre. O capítulo final, 2010, e assim a existência dos filhos é explicada sem você ter visto Shrek Lixeiro, 2007. Tipo, imagine que Shrek 2, 2004, se passa alguns meses após os eventos de Shrek, 2001, enquanto Shrek para sempre. O capítulo final, 2010, se passa alguns anos após os eventos de Shrek 2, 2004. Sobre o Rei Harold, pode pensar que ele estava cuidando do reino, e é por isso que ele não pôde ir para o aniversário dos filhos do Shrek. É conhecer o menino do Faz Urro. Ou seja, Shrek Lixeiro, 2007, é basicamente um Barros 2, 2011, da vida, que é uma continuação tão idiota que personagens como Finnk Misael e Olei Caixa de Brita e a trama de espionagem são completamente ignorados em Carros 3, 2017, de modo que você pode ignorar Barros 2, 2011, e somente assistir Carros, 2006, e Carros 3, 2017, que tudo vai ficar bem. Ou seja, aqui está como assistir a franquia Shrek. Primeiro você começa assistindo Shrek, 2001, e quando você terminar Shrek, 2001, você vai assistir Shrek 2, 2004, e quando você terminar de assistir Shrek 2, 2004, você vai assistir Shrek para sempre. O capítulo final, 2010. Ou seja, ignore Shrek Lixeiro, 2007, completamente que tudo vai ficar bem e nada de importante é perdido. 3. Continuar a história do filme anterior, expandir os temas e introduzir novos temas. Shrek 2, 2004, fez um excelente trabalho em expandir os temas do Shrek, 2001, sobre o romance de Shrek e Fiona e como a sociedade enxerga o Shrek como um monstro que ele é sem considerar o que ele é dentro. Shrek, 2001, Shrek 2, 2004, e Shrek 3, para sempre. O capítulo final, 2010, são filmes sobre combate contra uma sociedade racista e preconceituosa, além de serem comédias românticas de ação e aventura sobre um ogro e uma princesa. Além de Shrek 2, 2004, ter introduzido temas novos como o Encantado, respondendo à pergunta de quem estava sendo mandado para resgatar a Fiona da Torre do Dragão, além de introduzir lugares como o Bar dos Vilões de Contos de Fadas. Porém, Shrek Lixeiro, 2007, esqueceu disso e decidiu fazer uma história sobre um adolescente rebelde de 17 anos para se tornar o novo rei de tão distante.
Como eu disse, a graça de Shrek 2001 e Shrek 2 2004, além da comédia, era a relação romântica do Shrek x Fiona, e toda aquela corrida que Shrek tinha contra o tempo pelo seu amor por Fiona. Prova disso é que Shrek 2001 é basicamente um filme de um ogro e uma princesa que se apaixonam, e Shrek 2 2004 é um filme sobre casal não aceito na sociedade preconceituosa. Shrek 3 para sempre. O capítulo final, 2010, não tem comédia, mas a história dele foca no Shrek e na corrida de Shrek contra o tempo pelo seu amor por Fiona, igual em Shrek 2 2004. Ou seja, Shrek 2001 e Shrek 2 2004 são comédias românticas de ação e aventura com temas relacionados a racismo e preconceito, enquanto Shrek 3 para sempre. O capítulo final, 2010, é uma dramédia, mistura de drama com comédia, romântica de ação e aventura com temas relacionados a como os humanos continuariam enxergando os ogros e criaturas de contos de fadas de forma racista se Shrek nunca tivesse nascido. Isso é uma das razões de por que eu odeio Shrek Lixeiro, 2007, e acho Shrek 3 para sempre. O capítulo final, 2010, um filme subestimado que não merece o ódio das pessoas, mas eu falarei de Shrek 3 para sempre. O capítulo final, 2010, em algum vídeo. Isso lembra muito Barros 2, 2011, que esqueceu que Carros, 2006, e Carros 3, 2017, são filmes de corrida sobre a vida de um atleta e amadurecimento, e foi um filme de espionagem genérico para agradar fãs de 007. Porém, esse é o fato de Shrek Lixeiro, 2007, ser um filme sem ação ou emoção do Shrek, 2001, Shrek 2, 2004, e Shrek 3, para sempre. O capítulo final, 2010, não é o único problema. Tem outras coisas que fazem Shrek Lixeiro, 2007, ser horrível e vocês vão ver agora. Motivo 02 A animação de Shrek Lixeiro, 2007, é com certeza a pior animação de toda a franquia. A luz e a paleta de cores desse lixo de filme sempre me pareceu desagradável nesse filme, com as cores de background desse lixo sendo apenas marrom, cinza e amarelo escuro. E o Shrek me parecia estar com a pele amarela parecida com mostarda. Motivo 03 Esse filme introduz novos personagens, como Arthur e o Merlin, mas nenhum deles é carismático e eu não me importo com eles. Principalmente Arthur, que é tão sem graça que foi esquecido em Shrek 3 para sempre. O capítulo final, 2010, assim como o Merlin que também foi esquecido. Motivo 04 O vilão encantado é o pior vilão da franquia. Faz sentido ele voltar para vingar a morte da fada madrinha após os eventos de Shrek 2, 2004, mas sério, Encantado é um personagem de alívio cômico, como foi visto em Shrek 2, 2004, ele não é um personagem feito para ser levado a sério, além dele ser bem pateta e filho da mamãe e a sua morte não ter sido tão boa. Sinto que deveriam ter inventado um vilão completamente novo para Shrek Lixeiro, 2007, ao invés de terem feito o Encantado ser o vilão principal, e sinto que o vilão poderia ser o pai do Shrek, na qual poderia se chamar Sush, uma paródia do Bush, que poderia manipular o Encantado para dominar tão distante. No final, Encantado iria perceber que estava sendo manipulado e assim iria se redimir e ajudar o Shrek no final do filme contra o Sush. No final, Sush seria derrotado e Encantado iria encontrar um novo reino com a ajuda do Shrek e iria viver feliz para sempre como rei de um outro reino. Viram como seria uma ideia 1000 vezes melhor? Motivo 05 Muita trama e personagem. Nesse filme é introduzido novos personagens, nesse caso o Arthur e o Merlin, que são sem graça. Também é mostrado que Shrek tem medo de ser pai, também tem o Encantado querendo vingança contra o Shrek e Shrek tendo que buscar o Arthur para se tornar o novo rei de tão distante. Esse filme tem mesmo problema de O Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, 2014. Motivo 06 A história desse filme é terrível. Digo, eu sinto que a ideia de fazer Rei Harold falecer e Shrek ter que assumir o reino de tão distante é muito boa. Eu gostei da ideia dos vilões de contos de fadas se unirem para causar confusão no reino de tão distante.
mas a ideia que eles tinham de fazer Shrek ir em uma jornada para encontrar um adolescente rebelde para ser o novo rei de tão distante é uma ideia burra. Sério mesmo que não há outra solução. Porque o Shrek não poderia simplesmente sugerir abandonar a monarquia e implantar uma república democrática constitucional tão distante. Em um dos roteiros rejeitados de Shrek 2, 2004, Shrek iria se tornar rei de tão distante, mas iria recusar e, em vez disso, iria propor uma eleição e transformar o reino de tão distante em uma república democrática constitucional, e muitos estariam competindo para cargos como presidente, senador, deputado, governador, etc. Por que não reaproveitaram essa ideia em Shrek Lixeiro, 2007? Digo, Shrek Lixeiro, 2007, lançou no ano em que esse cara que está aparecendo era presidente dos Estados Unidos da América. E lembrando que Lord Farquaad, o vilão de Shrek, 2001, é uma paródia de Michael Eisner, o ex-CEO da Disney que era inimigo do ex-CEO da DreamWorks, Jeffrey Katzenberg. Então, poderiam ter usado em Shrek Lixeiro, 2007, a ideia do roteiro rejeitado de Shrek 2, 2004, e assim Shrek Lixeiro, 2007, poderia ter sido um filme bom e 1000 vezes melhor do que como foi. Sobre essa ideia do Shrek se tornando pai e enfrentando o medo à paternidade, eu não penso que era uma má ideia. Digo, Shrek, 2001, é sobre um Shrek solteiro que conhece a Fiona e se casa. Shrek 2, 2004, é sobre Shrek conhecendo os pais da Fiona e tentando conseguir a aprovação do pai da Fiona. Então, seguindo essa lógica, era óbvio que Shrek Lixeiro, 2007, iria ser Shrek se tornando um pai de família e finalmente tendo filhos com a Fiona. O problema é que foi mal desenvolvido. Motivo 07 A trama do Shrek se tornando pai é muito mal feita e mal desenvolvida em Shrek Lixeiro, 2007. Shrek tem medo de ter filhos, mas ao contrário dos outros filmes que levam seus medos a sério, Shrek Lixeiro, 2007, agrada a um público extremamente jovem, usando um humor grosso desnecessário. Em Shrek 2, 2004, Shrek tem medo de perder Fiona, o que foi contado por meio de bons diálogos e cenas sombrias de contemplação, tipo a cena séria em que Shrek lê o diário da Fiona ou a cena dramática em que a fada madrinha fala para o Shrek que ele deve deixar a Fiona livre e fazer ela ficar com o encantado, enganando o Shrek. Porém, a maneira que Shrek Lixeiro, 2007, trata os medos de Shrek é Shrek tendo pesadelos simplistas de bebês ogros. VAT. E nenhum dos quais é convincente ou disseca adequadamente seus medos. Além de que eu sinto que eles queriam fazer o Shrek conhecer o Arthur e assim Shrek aprender sobre ser pai por causa do Arthur, mas é uma ideia terrível e idiota, pois bebês ogros são bebês ogros de fralda e que tomam mamadeira, tipo bebês humanos, mas o rei Arthur é um adolescente ou jovem adulto de 17 ou 18 anos de idade, ou seja, não tem nada a ver comparar um bebê com um adolescente e fazer Shrek aprender sobre ser pai por causa do Arthur, pois Arthur é um jovem adulto e não um bebê de fralda. E sabe o que é pior? Todo esse negócio de Shrek com medo de ter filhos está perfeitamente resumido em Shrek para sempre. O capítulo final, 2010, sem nenhum esforço em uma cena mostrando o mesmo dia se repetindo. Shrek tendo que cuidar dos filhos e não tempo para si mesmo. Ou seja, não é necessário assistir Shrek Lixeiro, 2007, para entender Shrek para sempre. O capítulo final, 2010. E falando de humor, agora vamos para outro motivo do porquê que Shrek Lixeiro, 2007, é uma porcaria. Motivo 08 Humor Shrek é uma franquia famosa por esses elementos: romance, ação, emoção, um pouco de drama, comédia engraçada e trilha sonora. Como vimos, Shrek Lixeiro, 2007, é um filme sem romance, sem ação, sem emoção e sem drama. Mas a comédia é boa igual aos dois primeiros filmes. A resposta é simples: não. A comédia e o tom de Shrek Lixeiro, 2007, é ruim igual tudo nesse filme. O humor grosso de Shrek, 2001, e Shrek 2, 2004, funcionava porque tinha um propósito temático, como o início de Shrek, 201, onde Shrek se banhava na lama para dizer ao público que não foi feito para ser uma história de conto de fadas normal.
Ou em Shrek 2, 2004, em que a Fiona volta no jantar com Shrek e Rei Harold e vemos que Rei Harold olha para os dois com um mau olhar vendo que Fiona se tornou ao se casar com Shrek. Por isso que o humor grosso funcionava em Shrek 2001 e Shrek 2, 2004. Shrek lixeiro, 2007, parece ter uma necessidade de fazer referência a piadas sem graça e desnecessárias de humor grosso sem algum propósito temático, tipo a parte em que os guardas vão atacar o biscoito, mas uma guloseima sai de trás dele e ele fica com uma cara de desculpa, fazendo referência a cocô de forma desnecessária e sem sentido. Sem falar que o humor de Shrek lixeiro, 2007, é ilógico e forçado, como quando Shrek joga uma garrafa em um navio, o que faz o navio pegar fogo. Outro exemplo é quando Gato de Botas e Burro trocam de corpo sem motivo e sem alguma conexão com a trama principal. Outra cena que mostra que as piadas de Shrek lixeiro, 2007, são forçadas e sem sentido algum é a cena em que o Capitão Gancho ameaça o biscoito e ele vê a vida dele diante os seus olhos desde que foi criado pelo padeiro até o dia que foi preso pelo Lord Farquaad. Uma cena completamente forçada e sem sentido. A maioria das tentativas de humor também são de mau gosto e ofensivas, especialmente o infame ele, Somebody Better Be The Ing. Que Shrek fala em uma cena e logo antes da cena corta imediatamente para o Rei Harold em seu leito de morte. Shrek lixeiro, 2007, também exagera no humor grosso que não serve a nenhum propósito na história, enquanto nos dois filmes anteriores, o humor grosso pelo menos tinha algum tipo de propósito temático e era usado para representar os aspectos grosseiros dos ogros. Por exemplo, no jantar cena em Shrek 2, 2004, o arroto de Fiona é algo que ela e Shrek se unem e faz com que o Rei Harold se ressinta ainda mais com Shrek, sendo essa cena de Shrek 2, 2004, um exemplo de um bom uso de humor grosso. Mas em Shrek lixeiro, 2007, o humor grosso é desnecessário e sem sentido. Motivo 09 O Tom de Shrek lixeiro, 2007, é terrível, pois tem piadas em cenas aonde não deveriam ter, tipo aquela cena da morte do Rei Harold, que deveria ser algo triste, mas é cheio de piadas, e tenta ser uma cena de morte cômica e cheia de piadas de mau gosto, enquanto o Rei Harold morre. Sei que Shrek 2001 e Shrek 2, 2004, eram filmes de comédia, mas eles se levavam a sério quando eles tinham que se levar a sério, como a cena de Shrek 2001, em que Shrek e do burro se discutindo porque Shrek acha que o burro traiu ele, ou a cena de Shrek 2, 2004, em que a fada madrinha conversa com o Shrek e engana ele, é uma cena dramática que se leva a sério. Mas Shrek lixeiro, 2007, é ruim com piadas em cenas em que não deveriam ter piadas, como a morte do Rei Harold que foi cômica e ofensiva. Shrek, 2001, Shrek 2, 2004 e Shrek para sempre. O capítulo final, 2010, são filmes com ação e emoção, coisa que Shrek lixeiro, 2007, não tem. Motivo 10 Trilha sonora sério, as músicas não são ruins, mas elas não encaixam com as cenas, tipo a cena em que acontece o velório do Rei Harold e os sapos começam a cantar Live and Let Die, o que é bem estranho, pois é uma música do James Bond. Por que escolheram essa música para tocar no funeral? Outro exemplo que mostra que a trilha sonora de Shrek lixeiro, 2007, é estranha é a cena em que Shrek é preso pelos guardas do Encantado e toca uma música sobre traição nada a ver com a cena. Acho que a cena que mais mostra que a trilha sonora desse filme é terrível é a cena da rebelião das princesas, pois a Branca de Neve grita a música Immigrant Song do Led Zeppelin, que foi cantada no teaser trailer de Thor Ragnarok, 2017, mas depois do grito começa a tocar uma música diferente no resto da cena enquanto mostra a Fiona e as princesas lutando contra os guardas e o burro e o gato de botas de corpos trocados libertando as criaturas de contos de fadas. A única parte em que alguma canção desse filme fez sentido foi a cena mostrando Shrek treinando para ser rei e fracassando e toca uma música que se encaixa tematicamente com a cena, embora a cena em si tenha aquela piada em que o Shrek queima um barco. Motivo 11 A falta de elementos marcantes da franquia sério, muitos elementos de Shrek, 2001, Shrek 2, 2004 e Shrek para sempre. O capítulo final, 2010, não aparece em Shrek lixeiro, 2007.
Em Shrek Lixeiro, 2007, não tem um livro se abrindo no começo do filme, não há Shrek e Fiona se beijando para resolverem algum problema e não há uma cena de dança no final do filme. O que só mostra que Shrek Lixeiro, 2007, é um lixo. Motivo 12 arruinou a reputação da franquia Shrek Lixeiro, 2007, foi o filme em que começou o ponto em que a franquia deixou de ser um fenômeno e se tornou motivo de piada. Só uma franquia infantil feita para merchandise, brinquedos e marketing nos olhos do público. E coisas como os especiais de Natal e Halloween fizeram a franquia ser vista como algo cash-grab, tipo uma franquia feita para ganhar dinheiro estilo O Bicho Vai Pegar. Shrek não é mais um personagem respeitado, ele agora é só uma piada, ou seja, um simples meme. Se Shrek Lixeiro, 2007, fosse um filme bom ou no mínimo passável, a franquia Shrek seria relembrada com muito carinho, tipo a trilogia Kung Fu Panda ou a trilogia Como Treinar o Seu Dragão. Mas mesmo com os dois primeiros filmes sendo excelentes e Shrek 3, para sempre, o capítulo final, 2010, tendo seus defensores, tipo eu, não dá para negar que Shrek é só visto como um meme na internet ou uma piada e que Shrek Lixeiro, 2007, fez todo mundo pensar que a franquia sempre foi um lixo desde o início e feito para ganhar dinheiro, tipo franquias cash grab como O Bicho Vai Pegar. Por isso que eu odeio Shrek Lixeiro, 2007. Nota: 4.2 de 10, ruim, resgatando qualidades. Dublagem: ideia de fazer todos os personagens malvados de conto de fadas conhecidos formarem uma turma para assumir um reino é boa, mas teria sido melhor executada se tivessem colocado ação e emoção no filme. Também não posso me esquecer do meme do A Única Chance que Você Tem é Ser o Rei das Pamonhas. Shrek do Arthur conversando à noite sobre o pai do Shrek que tentou comer ele é uma cena tocante. Esse filme é um lixo e tem que ser removido do canon imediatamente. Shrek, 2001, Shrek 2, 2004 e Shrek 3, para sempre. O capítulo final, 2010, formam uma trilogia porque Shrek Lixeiro, 2007, nunca existiu. Será que pode dar aquele seu urro de ogro pro meu filho? Ele é o seu maior fã. Faz o urro. Olha, é melhor não. É aniversário dos meus filhos e... Faz o urro. Ah, querido, pode ir lá buscar o bolo? Algo pudim! Calma, vai ficar tudo bem. Shrek, o que tá acontecendo? Nada, Shrek, eu só... Precisamos do bolo!